Então aqui a nossa primeira aula sobre indexicais. Isso será apenas um resumo do artigo da Enciclopédia de Filosofia para os cursos da UFRN. E o resumo é do artigo de Geoff George, da Encyclopedia of Philosophy, na internet. Ajuda até quem for ler o artigo. Então, apenas a primeira parte, que é geral, e sobre aqueles filósofos que antecederam Kaplan. O indexical. O que é um indexical? É qualquer expressão cujo conteúdo muda de um contexto para outro. No caso de pronomes, eu. O conteúdo muda dependendo de quem diz eu. Tu também depende de quem for o tu. E isso você tem que apontar para essa cadeira, aquela caneta, aquela mesa. Então você diz isso. E cada vez que você usa, você está apresentando um conteúdo diferente. Ela, ele, e também advérbios como agora. Quando se diz agora, você está se referindo ao momento atual em que do qual você está participando. Então não sei por que então está aí. Ontem também se refere ao momento de ontem, relacionado ao momento atual, aqui em realidade. Há os indexicais puros, segundo Kaplan, que não requerem complemento. Por exemplo, eu só posso me referir a mim mesmo no momento em que falo, quando eu digo eu. Não preciso de mais nada. E também agora. Agora, existem também o que Kaplan chama de demonstrativos verdadeiros, que requerem complemento. Como, por exemplo, isso. Se eu disser isso e não complementar, digamos, apontando para um objeto, não se sabe de que isso se trata, geralmente. Ou aquilo. É necessário, se não apontar, pelo menos um contexto no qual todos saibam de que isso se trata. Uma intenção que é shared, dividida entre as pessoas. Indexicais são importantes porque eu e esse, that, são candidatos sérios para a polêmica teoria da referência direta, segundo o autor. A teoria segundo a qual o referente é o significado. No caso de eu, o significado de eu sou eu, a pessoa que eu estou me referindo. Eu também devo adicionar aí que são também importantes porque eles parecem ser os termos que mais originariamente e diretamente relacionam a linguagem com o mundo. Você precisa ter um objeto para você poder usar o indexical, dizer isso. O indexical, como eu havia dito, é um dos 3 tipos de termos singulares. Termos singulares são aqueles que identificam o objeto e o distinguem de todos os outros. Por exemplo, quais são os 3 casos? O caso dos nomes próprios, João, Aristóteles. O caso das descrições definidas, como a Dama de Ferro. E o caso dos indexicais, como isso, aquilo, eu, agora. Suponha que João diga, eu estou com fome. A ação performada, o proferimento, chamado de utterance em inglês, mas a tradução certa, proferimento. E a sentença? A sentença é algo que não precisa ser reduzido ao proferimento, que é alguma coisa que geralmente se entende como aquilo que ocorreu no espaço e no tempo. Se Maria diz, eu estou com fome, é outro proferimento. Ambos precisam, eles proferiram a mesma sentença. Eu estou com fome, mas eles realizaram proferimentos diferentes, ações linguísticas diferentes.
Isso é importante notar. O mesmo se daria se eles escrevessem "eu te amo" em uma folha de papel. A frase ou a sentença pode ser a mesma, mas aquilo que eles querem dizer, que a pessoa referida, é diferente. Maria se refere a João e João se refere a Maria, se ambos escrevem essa mesma frase. Aqui é preciso considerar a distinção entre type e token, a velha distinção de Charles Sanders Peirce. Nós devemos distinguir o proferimento da sua ocorrência concreta. A ocorrência concreta de algo é o token. O tipo de ocorrência é o type. Para exemplificar a distinção, quantas letras tem Botucatu? Em termos de token, nós podemos ver que vamos ver as ocorrências. Ocorrência de B, O, T, são 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ocorrências. U ocorre 2 vezes. T ocorre 2 vezes. Então, são 8 tokens. Quantos types são? O type é o tipo do token. Isto está sendo abstraída a ocorrência. Então, tem um T-type e 2 T-tokens. Tem um U-type e 2 U-tokens. 8 menos 1 menos 1 dá 6. 6 types. Agora, exercício para vocês. Quantas letras types tem Araraquara? Nos exemplos, João e Maria produziram 2 tokens, ou exemplos ou instâncias do mesmo type, que foi o pronome pessoal eu, e mesmo 2 diferentes tokens da mesma sentença type. O token é concreto, é ocorrência, espaço-temporal. O type é abstrato. Embora, se você não for platonista e quiser, você pode dizer que o type é um conjunto de tokens. Um conjunto de tokens precisamente similares. Para Peirce, o proferimento é um type, mas ele está se referindo ao proferimento enquanto tal, e não ao proferimento do proferimento. Melhor dizendo, o proferimento entendido como a ocorrência do proferimento é um token, de qualquer forma. O tipo de ocorrência é que é o type. Teorias tradicionais dos indexicais nós vamos encontrar na literatura. Charles Sanders Peirce, que é considerado o maior filósofo americano dentro da tradição, tirando os filósofos analíticos, que não dá para comparar, não temos meio de fazer esse tipo de comparação. Mas, daquela época, foi o maior filósofo, sem dúvida. Foi quem introduziu essas noções de type e token. E ele introduziu também uma teoria dos signos, segundo a qual eles podem ser, minimamente, a teoria é muito mais complexa, mas nós temos aqui 3 coisas que ficaram. Nós temos os ícones, que são aqueles signos que preservam similaridade com o objeto. Exemplo, o diagrama de uma fábrica. Índices são aqueles signos que estão existencialmente relacionados ao objeto. Por exemplo, onde há fumaça, há fogo. Portanto, a fumaça é um índice do fogo, porque está existencialmente relacionada ao fogo. No caso, causalmente relacionada. Mas fica aí esse conceito vago de existencialmente relacionado. Grice chamava isso de significados naturais. Em terceiro lugar, nós temos os símbolos, que são os únicos que realmente representam, pois estão convencionalmente relacionados ao objeto. Por exemplo, casa, ou o nome Aristóteles. Isso são símbolos, porque estão convencionalmente relacionados ao objeto. Ao que parece, alguns discordariam, mas
Para Peirce, os indexicais são 2 e 3. Eles são índices e, ao mesmo tempo, são símbolos. Eles são símbolos por estarem convencionalmente relacionados aos seus objetos. Bom, mas como? O eu está relacionado ao objeto na medida em que ele simboliza aquele que fala no momento em que fala. E, ao mesmo tempo, é índice, porque tem uma relação existencial com o seu objeto. Se eu digo eu estou me referindo ao eu, a mim, e talvez por ser mim, eu, que eu possa me referir, talvez causalmente, a mim mesmo, pela palavra eu, pelo pronome eu. Bertrand Russell tinha uma outra teoria. Ele chamou os indexicais de particulares egocêntricos, que ele queria reduzir tudo a um particular chamado esse, que é that em inglês. Ele achava que todos os indexicais poderiam ser reduzidos ao esse ou aquele, that. E eu, o que é eu? Eu é a pessoa experienciando esse. Essa pessoa. E o autor acha que isso parece estar errado, porque o esse precisa de elementos contextuais para poder referir. Eu preciso ser uma pessoa que se refere a si mesma. Então tem mais do que esse aí, eu estou num contexto. Uma máquina que fala eu, ela não está se referindo a si mesma no momento em que fala, porque ela nem está falando. É difícil saber se o insight de Russell não tem alguma coisa de realmente relevante no final das contas. Um outro autor importante foi Hans Reichenbach. É uma teoria mais sofisticada. Ele chamava os indexicais de expressões token reflexivas. Token reflexive expressions. É óbvio. Eu significa o quê? Significa a pessoa que profere esse token. Aqui significa o lugar em que esse token é proferido. Agora, é o tempo em que esse token é proferido. Então, essas palavras, eu, aqui e agora, elas sempre refletem o token, quer dizer, o proferimento no espaço do tempo, relativo à pessoa, ao lugar e ao tempo, respectivamente. Mas Kaplan não concorda muito com isso. Para ele há problemas. Digamos que o Russell diga, eu sou um filósofo. Isso é igual a pessoa que profere isso é um filósofo. Isso é 2. 3. Se ninguém profere 2, eu não existiria. Ou seja, se ninguém profere, a pessoa que profere isso é um filósofo, eu não existiria. Mas é falso. Pode ser que o Russell não profira 2. Eu sou um filósofo. 4. Se ninguém profere 2, quem profere 2 não existe. Se ninguém profere, melhor dizendo, se ninguém profere, a pessoa que profere isso é um filósofo, quem profere, a pessoa que profere isso é um filósofo, não existe. O que parece ser verdadeiro. Se ninguém profere, a pessoa que profere isso é um filósofo, quem profere, a pessoa que profere isso é um filósofo, não existe, porque ninguém profere. E 1 a 4 parecem dizer o mesmo. Aí que há algo estranho. Mas Kaplan nota que 4 é uma tautologia, enquanto 3 é falsa, pois ele poderia existir e não proferir. 2. A pessoa que profere isso é um filósofo. Russell proferindo, a pessoa que profere isso é um filósofo. Isso
parece ser contra a ideia de que o indexical precisa ser token reflexivo, de que o indexical precisa ser reduzido a um proferimento que se dá no espaço, no tempo, naquele momento e só. A minha dificuldade é que 4 não só não tem mais nada a ver com 1, como sequer é propriamente uma frase indexical. Se ninguém profere, a pessoa que profere isso é um filósofo, quem profere, a pessoa que profere isso é um filósofo, não existe, parece que isso aí está separado da referência ao objeto Russell. Não precisa ser colado à referência ao objeto Russell. Então, frase abstrata que, mesmo que possa ter algum indexical, ela não tem conteúdo indexical. Então, não me parece muito convincente. Outro problema é que parece que, aliás, com muitos argumentos de Kaplan, são sofisticados, mas se você vê a fundo, eles acabam se desmanchando, mas é muito difícil você desmanchar um edifício que é muito bem construído. Agora, outro problema é que parece que cada frase com reflexidade token deveria significar algo diferente. Parece então que indexicais não têm significado. Bom, não precisa ser assim. Por exemplo, eu posso dizer, isso é uma caneta. E agora eu repito, isso é uma caneta. Mas eu posso dizer que esses dois issos são qualitativamente idênticos, em termos do conteúdo, em termos daquilo que se refere. Então, não me parece que precise necessariamente chegar ao ponto de se destruir ou se deixar de lado a identificação do indexical com o proferimento em termos de tokens espaço-temporal. Mas vamos agora a outro autor, Arthur Burks, também é falado pelo expositor. E Arthur Burks, na verdade, ele foi um grande matemático e cientista, uma das pessoas que construiu o primeiro grande computador nos Estados Unidos, e não era um filósofo, mas ele escreveu um artigo filosófico importante sobre indexicais, Econ, Index and Symbols, 1949. Para ele, todas as expressões da linguagem, inclusive indexicais, possuem o que chamamos de significados simbólicos, os significados determinados por meio de convenções. Pensem bem, a palavra esse se refere a alguma coisa que está próximo do falante no momento em que ele fala. Isso é uma convenção relativamente à palavra esse. A palavra eu se refere à pessoa que fala no momento em que fala. Isso é uma convenção relativa ao conceito, ao indexical eu. Então, isso são significados simbólicos, diferente do conteúdo, que muda de caso para caso. Então, todos os tokens de um certo type compartilham do mesmo significado simbólico. Por exemplo, eu. Todos os eus podem ter conteúdos diferentes, se referir a pessoas diferentes, mas tem o mesmo significado, digamos, linguístico. Aqui ele diz significado simbólico, é de se referir à pessoa que fala no momento que fala. Agora, os indexicais diferem quanto ao significado dos tokens individuais. Para expressões não indexicais, o significado é o significado simbólico e nada mais. Nos altos cumes há serenidade. Parece que é só o significado simbólico. Agora, para expressões indexicais, há mais do que isso. O significado simbólico é apenas parte do significado. Foi o que ele notou e que mais tarde foi aprofundado. Ele deve também incluir informações sobre o token,
sobre aquilo que é produzido espaço-temporalmente. Onde, quando ele existe, quem o produziu. Por exemplo, quando eu digo eu, quando eu digo isso, quando eu digo agora. O significado simbólico é apenas parte do significado. Ele deve também incluir informações sobre o token, onde, quando ele existe, quem produziu. Burke chama a totalidade do significado indexical token de significado indexical. Então, o significado indexical é o significado simbólico, mais aquele significado que é informacionalmente dado por certas relações de contexto, de espaço, de tempo, da pessoa que usa a palavra e de certas convenções que conduzem a esse conteúdo. Isso significa que o significado indexical pode variar com o token do indexical, embora haja algo que permaneça idêntico. Ao significado indexical pertencem, primeiro, a localização espaço-temporal do token, depois a descrição do objeto que ele representa, e terceiro, as direções relacionando o token com o que ele representa, quer dizer, o modo pelo qual ele representa o seu objeto. Certamente, isso é um ponto, um resumo da questão. Mas suponha que você receba o telefonema de um amigo que lhe diz: eu estou com saudades. E você não sabe onde ele está. Você não sabe a localização. Então você pode entender o significado sem entender o completo significado indexical. Isso é aceitável. Mas lembre-se que um pouco do significado indexical você entende. Um pouco daquilo que é conteúdo do significado indexical e não é linguístico, simbólico, que é o tempo. O tempo é o presente e o objeto é o seu amigo, João, quem for. Agora, digamos que a pessoa diga: eu estou com saudades, e não diga quem é. Você não sabe quem é uma pessoa que ligou para você, mas você sabe pelo menos o tempo. Não identifica o objeto. As objeções às teorias baseadas em proferimentos. As teorias de Peirce, Reichenbach e Russell são teorias baseadas nos proferimentos. Mas Kaplan tem algumas objeções. Para ele, elas não nos proporcionam recursos para tratar das propriedades lógicas dos indexicais. Mas, então, pior para as propriedades lógicas dos indexicais, no meu ponto de vista. Mas talvez esteja errado. Considere a verdade lógica. Se hoje é sábado, então hoje é sábado. Estou falando de hoje. Vamos parafraseá-la. Isso é uma tentativa de fazer uma crítica a Reichenbach. Parafraseá-la ao modo de Reichenbach. Considere T1 e T2 os dois tokens de hoje. O proferimento fica sendo: se o dia em que T1 é produzido é sábado, então o dia em que T2 é produzido é sábado. Tá certo. Agora, isso aí não é logicamente verdadeiro, nota ele. Porque se for lentamente pronunciada essa frase assim, pouquinho antes da meia-noite, se for lentamente pronunciada, T1 antes da meia-noite, aí passa a meia-noite, aí você usa T2, se hoje é sábado, então hoje é sábado, já passou meia-noite, e eu disse. Ela é falsa, porque já é domingo. Então, você passa do verdadeiro para o falso. Isso é proibido na implicação. Então, pode ser falso. Mas o que tem que seja falso?
é justamente porque é o proferimento que vale, é o token que vale, que essa frase indexical tem que ser falsa. É uma observação que eu acho isso questionável. Eu acho que aqui o problema com o que Kaplan está querendo dizer. Se hoje é sábado, então hoje é sábado, para ele é uma tautologia. Mas ela será uma tautologia apenas se for uma maneira de dizer: se hoje for sábado, então hoje será sábado. Uma frase na qual o indexical tem sentido indexical, tem o significado simbólico, o caráter de hoje, mas não tem o conteúdo. Porque se hoje for sábado, então hoje será sábado. Isso aí não tem nada a ver com o mundo. Realmente é uma tautologia. Você se entender isso aqui como sendo uma maneira de expressar isso aqui, então isso aqui se torna uma tautologia. Mas se você entender, se hoje é sábado, então hoje é sábado, como uma verdadeira frase indexical com conteúdo, então ela pode ser falsa e não é uma tautologia. Então, se ela funcionar como frase indexical, com sentido indexical e conteúdo indexical, referência indexical, então ela não é nem deve ser uma tautologia. No exemplo em questão, se tratando de dois hojos diversos. Para Reichenbach, só podem receber interpretações os indexicais quando proferidos. Mas considere o caso de sentenças que são longas demais para serem pronunciadas. Outro problema que um kaplaniano poderá aventar contra Reichenbach. Sentenças que são longas demais para serem pronunciadas. Elas nunca poderão receber interpretação e são proferimentos. Ora, eu responderia que, logicamente, nenhuma sentença é longa demais para ser pronunciada, ao menos que falte voz. Do ponto de vista lógico, você pode continuar ad eterno expondo a sentença, não acaba nunca. Apenas por razões médicas você pode parar, mas não lógicas. É comum que em uma longa descrição o estado de coisas se altere, mas, no entanto, é preciso notar que ela se referia ao estado de coisas inicial. Eu posso marcar o estado de coisas inicial, continuar falando, e as coisas ao meu redor se alteram, as pessoas se levantam, etc. E a minha frase sobre isso, essa pessoa, ela não está mais valendo para o isso de agora, mas está valendo para o isso do momento em que eu comecei a falar. Isso ocorre frequentemente, mas não é problema, porque você marca a frase com aquele isso que foi primeiramente falado. Então, a seguir passaremos para a teoria de David Kaplan, que é um misto de grande insight e grande mistificação do meu ponto de vista pessoal. Grande mistificação formalista, mas também insights importantes que merecem ser considerados, e coisas, mesmo quando se erra importantemente em filosofia, a coisa pode ser útil. Exemplos: Hume, ou Berkeley, ou mesmo Kripke.